Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Querido amigo Paulinho Boa Pessoa, quem conta essa história é a minha mãe. E ela fala que todo mundo da vizinhança de Caldeirão, olha o nome do lugar, era um distrito no município de Itabaiana, interior da Paraíba, onde os fatos aconteceram. Todo mundo da família, os vizinhos, os amigos, adoravam quando o meu avô Antônio de Tasso começava a contar aquela história. Dizia meu avô, nas brigas com a minha avó, ele brigava muito com a minha avó, eram apaixonados um pelo outro, mas eles brigavam muito com a minha avó. Rosalina, eu duvido que alguém nesse mundo enfrentaria os lobisomens que eu tive que enfrentar por tua causa, Rosalina. Você tem que me respeitar, você tem que tratar esse homem a pandeló, porque, olha, nenhum homem no mundo faria o que eu fiz por você. O tanto de lobisomem que eu já enfrentei por tua causa, Rosalina. E aí, o pessoal ficava todo assim, de antena ligada, querendo ouvir seu Antônio de Tasso, meu avô. Afinal de contas, ele dizia que a minha avó Rosalina não podia brigar com ele, não. Tinha que respeitá-lo e tratá-lo a pandeló. Porque ele teria enfrentado muito lobisomem para ficar com ela. E eu, pequeno, eu gostava quando a minha mãe contava essa história. Ô mãe, conta aí, mãe. Conta. Quando o meu avô, ele enfrentou o lobisomem para ficar com a vovó. Conta, mãe. Aí a minha mãe começava. Seu Antônio de Tasso, meu pai, morava nesse lugar pertencente às terras de um fazendeiro muito afamado na região entre as serras que separam o estado da Paraíba e do Pernambuco. Como era bonito lá. Nossa, o lugar era lindo. Ali dividindo Paraíba e Pernambuco. Tinha uma serra bonita. Era ali que ficava o Caldeirão, onde o meu pai morava quando rapazote, na divisa praticamente de Paraíba com Pernambuco, pertinho de Itabaiana. Seu Antônio de Tasso. Meu pai disse que era um homem bonito, um moço bonito, jovem assim, metido a namorador, e andava léguas e léguas atrás de um rabo de saia. Ô mãe, o que é rabo de saia? Rabo de saia é mulher, né? Então que o teu avô, ele era doido e ficava atrás de uma mulher, ele não media esforços para isso, andava léguas e léguas para poder namorar um pouquinho. Mas quando ele encontrou Rosalina, disse que a tua avó, meu Deus do céu, disse que a tua avó fascinava pela beleza. Segundo se conta, ela era a moça mais bonita de Itabaiana e toda aquela região. Seu avô Antônio de Tasso ficou louco por ela. Se ele já andava léguas e léguas por rabo de saia de qualquer uma,
Imagina quando ele encontrou Rosalina, sua avó. Ficou doido. Então ele, aí sim, não media mesmo sacrifício, esforço para ir na casa da Rosalina. Diz que ficava lá até tarde da noite e voltava de madrugada. Ele vinha da casa da Rosalina, vinha de longe e tinha que passar pelo meio da mata, e mata fechada naquelas serras, muito mato ali. E ele vinha, conforme ele vinha de noite, ele ficava escutando os latidos dos cachorros. Cachorrada, latindo. Seu avô, passos decididos, voltando para casa. Só que um dia, em meio aos latidos daquele cachorro, ele percebeu que as tropeladas vinham se aproximando dele. Mãe, o que é isso, mãe? Tropeladas. Tropeladas eram passos de um cachorro muito maior. Que ele escutava os latidos do cachorro, mas eram cachorros normais. De repente, ele ouviu um uivo e as tropeladas, as passadas de um cachorro que vinham se aproximando dele. Foi quando, de repente, seu avô era muito prevenido, tinha um punhal, sabe? Era um homem decidido, e como ele sabia que ia voltar sozinho pelo meio daquelas matas de noite, ele levava com ele um punhal. O punhal era cabo de osso, e ele descreve direitinho, era cabo de osso assim amarelado, marfim. Ele pegou aquele punhal, cabo de osso, marfim, e segurou na mão. E ele, muito decidido, corajoso, seu Antônio de Tarso, meu pai, teu avô, ele gritou: que venha, pois que venha o bicho que for, porque eu sou capaz de enfrentar qualquer um. Pode vir, que eu não tenho medo de nada, E ele percebeu um cachorro grande que dava aquelas tropeladas, de repente saltou na frente dele. Filho, que bicho era aquele? Seu avô descreve. Ele era um cachorro preto, um bicho imenso na frente dele. Aqueles dentes alvos, clareados pela luz da lua cheia, e o céu todo estrelado, ele via a claridade dos dentes do bicho. Dentes pontiagudos, imensos. Teu avô descreve, parecia prego de caibro, de tão grande, aqueles dentes imensos. Quando ele se deparou, falou: meu Deus do céu, não imaginava que fosse um bicho tão grande assim, com esses dentes tão imensos. Os dentes são maiores do que prego de caibro. Olha, seu avô viu que ele seria comido por aquele bicho. Então ele, esperto, muito inteligente, o que seu avô fez? Se deitou no chão. Ô mãe, mas ele não enfrentou o bicho? Não podia. Podia enfrentar o bicho? Enfrentar de que jeito? Ele viu aquele bicho imenso, aquele cachorrão preto com aqueles dentes alvos, desse tamanho aqui. Seu avô, inteligente como era, ele se deitou no chão e ele pegou a peixeira, o punhal, aquele de cabo de osso marfim, e ele colocou a peixeira de 12, ele chamava de peixeira de 12. Ele pegou a peixeira de 12 e colocou assim em cima do peito. Ô mãe, por que peixeira de 12? Isso eu não sei. Só ele que poderia explicar. Diz que pegou aquela peixeira, um punhal desse tamanho, e colocou a peixeira de 12 em cima do peito. E aí, o bicho, quando viu que ele fez isso, o bicho ficou doido. Diz que o bicho ficava dando aqueles urros e ficava riscando com as unhas, ficava riscando o chão.
e do chão saíam faíscas. Conforme o bicho riscava com as unhas no chão, o fogo subia, faíscas. Aquelas faíscas o seu avô via do lado dele, e ele ficou ali com a peixeira de 12 encostada no peito, imóvel, como se ele tivesse morrido. Ficou ali, e o bicho dando uivo e riscando o chão com as unhas. Meu avô era um homem inteligente. Ele sabia que daquela forma, daquele jeito que ele estava, deitado no chão, imóvel, com aquela peixeira de 12 no peito, ele jamais seria atacado. Só que o seu avô ficou todo mijado. Mijado, mãe? Mijado? É lógico. E quem é que não tem medo de um bicho daquele? O teu avô ficou todo mijado. E os latidos do cão atrás dele. Então ele, com muito sacrifício, e do jeito que ele estava, ele foi espiando, ele foi olhando assim de rabo de olho, ele conseguiu ver que o bicho estava se afastando. O bicho estava se afastando dele. Ele foi conseguindo levantar do chão, mas as pernas não obedeciam, estavam muito trêmulas. Aí ele não podia se livrar do punhal de jeito nenhum. O punhal era a proteção dele. Aí teu avô colocou o punhal na boca. Na boca, mãe? Como? Assim, no meio dos dentes. No meio dos dentes. E apertou com os dentes a lâmina do punhal. E ele disse que batia o queixo, que parecia que aquela lâmina daquele punhal tinha virado um tamborim. Um tamborim, de tanto que batia. Era o medo. Uai, mãe, mas você só não falou que ele era corajoso? Ele era corajoso demais. Teu avô era valente demais. Mas quem é que não tem medo de um bicho daquele? E os dentes dele batiam na lâmina da faca e parecia um tamborim, de tanto que batia. As pernas não obedeciam, trêmulas do jeito que estavam. Aí ele ficou assim, foi firmando as pernas, foi vendo o medo dele passar, foi ganhando firmeza nas pernas, foi se ajeitando. Estava todo molhado porque ele tinha mijado inteiro, o corpo todo estava molhado. Quando ele viu que o cachorro preto, com aqueles dentes imensos, que dava aquele uivo, foi entrando mata dentro e se afastando dele, o seu avô, muito corajoso, do jeito que era, o que ele fez? O que ele fez, mãe? Conta, mãe. Eu gosto dessa parte. O que ele fez? Perna pra que te quero? Perna pra que te quero? Ele começou primeiro a andar rápido. Foi andando rápido, pelo meio do carreador. E depois ele começou a correr. Até que ele chegou em casa. Na casa da mãe dele, do pai dele, dos irmãos. Entrou em casa. Eita homem, era o teu avô. Eita homem. Entrou em casa quase sem fala. Ué, mãe, a senhora tá elogiando ele entrou quase sem fala. Sem fala, lógico. Cansado? Do jeito que o teu avô correu, ele chegou sem fala. Chegou cansado. E queria saber o que tinha acontecido com ele, a mãe dele. O pai dele, naquele tempo, não tinha luz elétrica. Tava todo mundo com a lamparina acesa. Os irmãos foram acordando, saindo da cama e vindo pra sala, cada um com a sua lamparina na mão para poder clarear, iluminar. E aí ele falou: amanhã eu conto. Seu avô era muito inteligente, era um homem muito corajoso. Amanhã eu conto. Amanhã eu conto pra vocês o que aconteceu comigo. No outro dia, cedinho,
quando amanheceu o dia, os pais que seriam os meus avós, né? Seus bisavós, se levantaram, ou os irmãos se levantaram. Seu avô foi o último a levantar. Já tinha, a essa altura, colocado a calça dele para lavar. Ele reparou que, além de feito xixi, ele tinha feito também, parece que outra coisa. O que, mãe? O que tinha feito? Parece que... Caramba, parece que ele fez cocô também um pouquinho. Um pouquinho, mas não foi muito, não. Fez um pouquinho. Mãe, eu adoro quando chega nessa parte da história, mãe. E ele era corajoso, mãe. Teu avô era o homem mais corajoso que tinha naquela divisa da Paraíba com Pernambuco. Não tinha ninguém mais corajoso com ele. Aí ele contou nos detalhes. Fiz tudo pelo amor que eu tenho, Rosalina. Fiz tudo. Essa mulher eu amo. Com ela eu quero me casar. Mas eu quero que vocês todos aqui, meus familiares queridos e amados, minha amada mãe, meu amado pai, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, quero que vocês sejam testemunhas de que, por Rosalina, eu enfrentei o pior dos lobisomens da Paraíba. Era o maior. Não tem. Lobisomem igual aquele não tem. Eu enfrentei por amor a Rosalina. Eu quero que vocês sejam testemunhas. Nossa, mãe, corajoso mesmo vô, hein? Corajoso. E foi assim, sabe? Que ele pediu a mão da vovó em casamento. Os pais de vovó aprovaram, a vovó também aprovou. E dizem que depois da cerimônia feita lá pelo padre Tião, era padre Tião que fez o casamento do vovô. Depois que teve a celebração, o seu avô pediu a palavra e teria dito diante de toda a igreja reunida: essa mulher com quem eu tô casando hoje eu amo. Amo de uma maneira que ninguém é capaz de amar. Por ela eu enfrentei o pior lobisomem da Paraíba. O pior lobisomem da Paraíba eu enfrentei por ela. Por amor a ela. Dela jamais me afastarei. Jamais me separarei. Nossa, mãe, que história, hein? Pois é. Essas histórias eram comuns de se ouvir, sabe? Do teu avô. Porque esse não foi o único lobisomem que ele enfrentou por causa da tua avó. Só que os outros eram menores. Esse relatado por mim era o maior. Mãe, mas será que isso... O que é? Será que isso é verdade do vovô? Meu filho, você conhece o Antônio de Tasso? Seu avô é o homem mais verdadeiro e corajoso, né, mãe? E corajoso, mais verdadeiro e corajoso do mundo. Esse fato é verídico, é verdadeiro, é contado de pai para... Primeiro ele contou de filho para mãe e para os irmãos. Depois ele contou de pai para os filhos. E ele contou também de marido para mulher. Você acha que o teu avô ia inventar uma história dessa? Acho difícil, né, mãe? Acho difícil. Ô, mãe, e ele tem o punhal? Tem. Punhal? Tem. Até hoje. O punhal que tem. O pessoal fala que é madrepérola, mas ele fala que é cabo de osso, cor de marfim. Não, ele diz que o segredo estava ali. O punhal era rezado. Tinha lá uma rezadeira que rezou naquele punhal. Aquele punhal, ele, segundo seu avô, né, protegia contra qualquer saci, mula sem cabeça, lobisomem. Ô, mãe, eu amo quando a senhora conta essas histórias, mãe. Do vovô lá de Caldeirão, na Paraíba. Qualquer dia eu tenho uma vontade de ir lá passear, mãe. Será que ainda tem lobisomem lá?
Não, filho, eu não sei. Isso eu não sei, porque dizem que antigamente existia. Antigamente tinha, hoje a mãe não pode garantir assim pra você. Nós acabamos nos mudando de lá, moramos na cidade, mas a maioria das casas, pra você ter uma ideia, lá mesmo em Caldeirão, a maioria das casas tinha uma espécie de uma ferramenta chamada Xuxo. Oh, mãe, como assim, mãe? A Xuxa eu conheço. E Xuxo é o quê? Um namorado da Xuxa? Ah, filho, tenha dó. Tenha dó, filho. Xuxo é outra coisa. Xuxo é escrito com X, Xu, e depois CHO. Xuxo. X-U-C-H-O. Xuxo. Nunca ouviu falar? Não, mãe. Xuxo é uma espécie de ferro pontiagudo que era para furar lobisomem. Esse é uma ferramenta, era uma arma, né? O Xuxa era uma arma que ficava guardado em casa, que era para furar o bicho quando ele tivesse... Porque o lobisomem, ele forçava a porta, sabe? Que dava meia-noite, como agora, assim. Dava meia-noite e o lobisomem começava. Uivava na porta da casa. Depois, o lobisomem passava as garras, as unhas, na porta da casa, forçando as garras na porta da casa. Aí, forçando a porta. Aí a família ficava desesperada. Nossa, mãe. Todo mundo apavorado e com medo, né? Mas tinha que ter um homem como quem? Já sei, mãe. O avô. Exatamente. Tinha que ter um homem como teu avô. Antônio de Tasso. Aí, se houvesse na casa um Antônio de Tasso, ele pegava o Xuxo, pegava essa arma, pegava o Xuxo, o ferro pontiagudo, e ficava ali na porta de prontidão. Se o bicho forçasse mais, ele ia, cutucava o bicho. Nossa, mãe. Mãe, e quem é que virava lobisomem lá em Caldeirão, na Paraíba, quase divisa com o Pernambuco? Olha, era assim. A família que tivesse 7 filhos do mesmo sexo, seguido. 7 filhos seguidos do mesmo sexo. O mais velho tinha que batizar o mais novo. Você entendeu? O mais velho tinha que batizar o mais novo, para que esse não fosse amaldiçoado de virar lobisomem na lua cheia. Entendeu como é que era? Era desse jeitinho. Quando uma família tinha 7 meninos... Pô, mãe, mas 7 meninos? Então era difícil de ter lobisomem. Era difícil nada. Era difícil nada. Mas aqui em casa a senhora só teve 3 meninos. Sim. Nós formamos uma chamada família moderna, contemporânea. Naquele tempo, filho, naquele tempo, se fazia muito moleque. Então, se a família tivesse 7 moleques seguidos, o mais velho tinha que batizar o mais novo. Se não o mais novo, virava lobisomem. Você tá entendendo? Nossa. Tô entendendo. Ô mãe, e bastava, mãe, o mais velho batizar o mais novo para que a pessoa ficasse livre de virar lobisomem? Olha, o pessoal disse que bastava, mas tinha uma simpatia que podia também ajudar a pessoa a nunca mais virar lobisomem. Ô mãe, como é que era essa simpatia? Era assim, da mesma forma. O filho mais velho dos 7 tinha que esperar um momento desse ritual. Ficar observando um cavalo, um burro, um porco se espojar. Mas o que é se espojar? Era quando esse bicho se deitava na terra, na areia, e começava a se esfregar como se um banho estivesse tomando. Aí o sujeito mais velho, o filho mais velho,
Ele dava 7 nós na camisa do lado do avesso e ele pedia a Jesus que o irmão não virasse mais lobisomem, que tirasse do irmão esse vício, porque vira um vício. Vira lobisomem, depois vira um vício. Só quer dizer, mãe, que o que vira lobisomem até gosta? O pessoal dizia que até gostava. Então o mais velho tinha que fazer essa simpatia. E aí tudo era desmanchado. Ah, mãe, que história. Agora já me deu aquele soninho. Eu acho que eu vou dormir, mãe. E era assim. Era assim que depois dessa história contada pela minha mãe, vinha aquele sono gostoso, eu me deitava e dormia. E às vezes até sonhava. Mas no sonho, eu ainda me divertia com a valentia do meu avô, entre aspas, a valentia entre aspas, a valentia do meu avô. E me lembrava, assim, das vezes em que a vovó Rosalina, às vezes implicava com ele numa briga e ele dizia: Rosalina, pois não brigue comigo não, Rosalina, que nenhum homem faria por você o que eu fiz. Enfrentei os piores lobisomens da Paraíba para namorar com você, Rosalina. A gente ria porque já conhecia a história que a minha mãe contava em detalhes. Essa é a minha história da meia-noite. Espero que ela vá ao ar, porque tem muita gente que talvez diga: mas isso tá longe de ser real. Sei lá. Quem sou eu para desmentir seu Antônio de Tasso, o homem mais valente do Caldeirão, que morava naquelas serras na divisa do Pernambuco com a Paraíba? Quem sou eu? Espero que você tenha gostado da minha história. Se gostou, por gentileza, curta, dá o teu joinha na história. Aproveita, faça um comentário respeitoso sempre. E mais um detalhe, se inscreva no canal, um gesto tão simples para você e tão importante para o canal. E se sobrou alguma gentileza, e sempre sobra, eu espero que você aproveite e mande um valeu demais pro Paulinho Boa Pessoa, porque ele bem o merece.